Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos mais uma vez buscarmos a presença de Deus através do estudo da palavra, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Ao abrirmos a palavra com oração, com espírito de reverência e reflexão, nós estaremos certamente desfrutando da companhia do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado porque você está aí comigo e obrigado porque você leva essa bênção a outras pessoas. Isso é muito importante. Assim eu e você estaremos pregando o Evangelho certamente. Se ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família do Lição Fácil, porque a sua inscrição nos fortalece. É a maneira de você nos abençoar aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei, caso você concorde com o que aqui explicamos. Adoração cheia do Espírito. Vamos ao verso para nossa meditação, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo começa aqui a sua exortação para que os membros da igreja de Éfeso tivessem cuidado com a questão do vinho. Não se encha de vinho, se encha do Espírito Santo, é melhor. É importante dizer aos irmãos que hoje nós temos uma clara separação, suco de uva e vinho. Né? Vinho é alcoólico, suco de uva não tem álcool. Porém, na época de Cristo, essa designação não existia. Vinho era o produto da uva. Tudo que produzia da uva, né? aquele néctar pisado no lagar, aquele suco, aquele caldo, aquele nardo, tudo aquilo era produto da vinha e era chamado de vinho. Né? E quando é que ele se tornava alcoólico? Quando o vinho fermentava. Quando ele fermentava, porque não havia sistema de preservação, refrigeração naquela época, quando ele fermentava, aí ele tinha um teor alcoólico forte. Né? Era chamado, esse vinho fermentado era chamado de vinagre. Né? Então, todo vinho é o produto da vinha, aquele que sai dos pés de uva plantado ali naquela região. Quando a Bíblia fala assim, não se encha de vinho, aí ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, porque esse é o vinho fermentado com teor alcoólico forte, de maneira que o resultado de quem bebe será a embriaguez. Né? Aí ele diz a dissolução, quando isso acontece, a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui está fazendo eco às palavras do sábio Salomão. Salomão tinha muita sabedoria para nos escrever, nos dar esse conselho. Por exemplo, aqui no capítulo 20 e o versículo 1, ele nos diz assim, escute bem. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E a Bíblia fala claramente sobre esse assunto de maneira muito depreciativa, aqueles que são vencidos pelo vinho, aqueles que são dados a tomar vinho. Esse vinho aqui é o vinho alcoólico, nada que entorpeça a mente, nada que desvirtue o nosso claro entendimento. Tudo isso deve ser evitado. E ele usa aqui algumas palavras, né? Linguagem grosseira, indecência, insensatez, imoralidade e idolatria são resultados daqueles que são vencidos pelo vinho. Ao contrário, né? Aí o conselho para os crentes seria, ao contrário de se encher do vinho, deveria se encher do Espírito Santo. De que maneira? Cantando louvores a Deus, né? Cânticos espirituais. Ele diz aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor no Espírito. Olha só, no Espírito. No Espírito, com hinos e cânticos espirituais, né? E sempre dando graças a Deus. E aqui está, amigos e amigas, a essência do que é ser igreja, né? Nós estamos reunidos como amigos, como irmãos, como filhos de Deus e filhas,
justamente para cantar e louvar a Deus. Olha, como diz aqui na lição, né? Argumenta-se que a igreja nasceu em canção. E eu acredito e concordo com essa afirmação. Não existe culto sem música. Sem música, sem louvor, sem hinos, sem cânticos espirituais. Não existe. Quando nós chegarmos aos céus, o Senhor vai nos dar harpas e nós iremos entoar o cântico de Moisés, tocando essas harpas. Não existe culto de adoração a Deus sem louvor. E agora você percebe que o louvor aqui deve ser direcionado ao Senhor em nome de Jesus Cristo e no Espírito. Você percebeu aqui que a Trindade está presente? Ele diz lá, vamos lá, deixa eu identificar a Trindade aqui contigo. Aí ele diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Antes diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Percebeu aí? Encher do Espírito para cantar louvores, direcionando esse louvor e essa adoração a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo. E o resultado vai ser sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí nós teremos a verdadeira unidade na igreja. Quando nós nos reunimos, quando nós louvamos ao Senhor, com cânticos espirituais, dirigindo o nosso louvor ao Deus o Pai em nome de Jesus Cristo, sendo imbuídos pelo Espírito Santo, o resultado vai ser agradar o Senhor e a unidade da igreja. Tudo isso destoa com o tomar o vinho ou a embriaguez provocada pelo vinho. Por isso ele começa dizendo, não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução. Ou, em outras palavras, tenha a mente livre de qualquer substância que a enfraqueça, para que o Espírito Santo habite em você e em mim e nós possamos entoar louvores com salmos, com cânticos espirituais a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo, dando graças por tudo. Olha só, dando graças por tudo, sempre agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez e faz e ainda fará por nós. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. Vamos louvar o nome dEle através da oração? Pai querido, nós louvamos o Teu nome por Sua bondade, misericórdia de ter nos chamado para esse Evangelho extraordinário. Queira nos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã terminaremos a nossa semana e eu fico esperando você aqui ansiosamente. Aproveite bem seu dia.